Noite, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu optei por fazer a aula de vocês nesse sistema que eu gravo aqui e disponibilizo o link para vocês assistirem, porque eu queria ter certeza de que eu ia conseguir trabalhar todo o conteúdo restante que falta aqui das funções básicas dos fármacos, tá? Para daí eu poder propor a atividade que vocês vão fazer e mesmo assim a avaliação também. Então, por isso que a aula hoje vai ser dessa forma. Eu sei que vocês preferem ao vivo, mas só aceitem essa exceçãozinha de hoje. Nas próximas a gente continua da outra forma. Tudo que a gente combinou a respeito dos trabalhos, da prova e etc., continua valendo, tá? Não mudou nada. Então, ontem nós discutimos todas as funções ácidas que podem estar na molécula dos fármacos, né? Hoje a gente vai discutir então as funções básicas, tá? E conforme a gente falou já lá nas primeiras aulas a respeito dessas propriedades ácido-base dos fármacos, bases, né, ou substâncias básicas são aquelas que têm característica de receber um próton, ok? E aí, então, a gente entende por base, né, aquelas substâncias que quanto mais alto é o valor do pKa, mais forte é a base, ok? E aí, dentre as funções básicas, nós temos as aminas alifáticas ou alicíclicas, que são as aminas de cadeia aberta, as aminas aromáticas, que são as aminas de cadeia fechadas, as iminas, que são aminas insaturadas, ou seja, duplas ou triplas ligações, e a última função, nitrogênios em anéis heterocíclico, tá? Então, nós vamos começar a nossa discussão pelas aminas alifáticas ou alicíclicas, que são as aminas de cadeia aberta. Normalmente, esses fármacos, quando a gente vai analisar o pKa deles, varia em torno de 8,5 a 10,5, ok? E aqui então eu coloquei na figura para vocês 3 exemplos de fármacos diferentes. Tranilcipromina, que é um exemplo de antidepressivo, propranolol, que é um exemplo de antihipertensivo beta-bloqueador, e a lidocaína, que é um anestésico local, tá? E por que eu coloquei esses 3 fármacos como exemplo aqui das aminas alifáticas ou alicíclicas? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é para esse desenho aqui de cima, ó, que a gente tem 3 aminas, primária, secundária e terciária. Notem a diferença. Quando eu falo de uma amina primária, ela está ligada a apenas um radical diferente de hidrogênio. Os outros 2 radicais são, portanto, hidrogênio. Isso constitui-se, então, uma amina primária. Já a amina secundária, eu tenho 2 radicais diferentes de hidrogênio ligado no meu nitrogênio e apenas um hidrogênio. Portanto, é uma amina secundária. Já a amina terciária, eu tenho 3 radicais diferentes de hidrogênio ligados no meu nitrogênio e aí apenas um hidrogênio. Mas aí vocês vão dizer, mas professora, o nitrogênio não faz só 3 ligações? O que é que estaria faltando aqui nessa amina terciária? Um sinalzinho de positivo, ok? Então, qual que é a diferença? A amina primária, apenas um radical diferente de hidrogênio ligado a ela. A amina secundária, 2 radicais diferentes de hidrogênio ligado a ela. A amina terciária, 3 radicais diferentes de hidrogênio ligado a ela, ok? Portanto, por que tem esses 3 fármacos representados aqui? A tranilcipromina, propranolol e lidocaína. Então, vejam bem. Tranilcipromina é um exemplo de fármaco com uma função básica que tem uma função amina primária, que está aqui. Portanto, é um fármaco básico.
O propranolol é um exemplo de fármaco básico que tem uma amina secundária. Então, vejam, um nitrogênio, dois carbonos. Aqui, dois nitrogênios, um carbono. E já a lidocaína, que é um anestésico local, ela é um exemplo de fármaco básico com uma amina terciária. Então, um nitrogênio, dois, três carbonos. Não necessariamente precisa ter mais um hidrogênio nessa amina terciária, ok? Ele está estável dessa maneira aqui. Entendido? Então, é assim que vocês vão identificar essa função amina alifática ou amina alicíclica nos fármacos básicos. Prestem muita atenção para não confundir, por exemplo, com as funções ácidas que têm nitrogênio. Então, é sempre importante você olhar a cadeia do fármaco como um todo para identificar a função, ok? Então, aqui, 3 fármacos, um exemplo de amina primária, um exemplo de amina secundária e um exemplo de amina terciária, ok? Continuando, então, dentro dessas aminas alifáticas ou alicíclicas, existe um conceito de basicidade. Ou, por exemplo, um tipo ou outro de amina é muito mais básico que o outro tipo. A primeira coisa que a gente vai começar a olhar é que, assim, existe uma constante chamada Kb, que é a constante de dissociação das bases. Quanto maior for o valor dessa constante, mais básica é a minha substância, ou seja, mais dissociada ela está. E quando a gente vai comparar esse quesito de basicidade das aminas, a gente vai fazer a seguinte escala. A mais básica de todas é a amina secundária. Depois vem a terciária e, por último, a primária, ok? Então, toda vez que eu tiver um fármaco com uma amina secundária, ele é muito mais básico que um fármaco com uma amina terciária ou primária. Outra coisa que a gente tem que olhar é que quanto mais grupos doadores a molécula tiver, mais básica ela é. Então, por exemplo, quanto mais CH3, CH2, CH2, CH3, ou quanto mais carbonos tiverem na minha molécula ligados a hidrogênio, mais básica ela vai ser. Então, vejam, por exemplo, aqui a triclopidina. A triclopidina é um fármaco conhecido por ser um antiagregante plaquetário, ok? E ele tem um pKa na faixa ali do neutro, 7,6, tá? Então, quando a triclopidina está num pH 7,6, num pH 7,6, 50% dela está ionizada, ok? E aí, quando eu olho, então, essa estrutura da triclopidina, eu identifico, então, uma amina terciária, ok? Portanto, uma basicidade intermediária, por isso, um pKa de 7,6. Se fosse, por exemplo, uma amina secundária, como a gente viu ali para o propranolol, o pKa dele era 9, certo? Então, conforme vai mudando a característica da amina, vai influenciando na basicidade dos fármacos, tá? Então, secundária, terciária e primária é essa a ordem de basicidade, e aí quanto mais grupos doadores tiver na minha molécula, mais básica ela vai ser, ok? Quanto às aminas aromáticas, são normalmente fármacos que são bases muito fracas. Da mesma forma que a gente viu que a função fenol tem ácido muito fraco, a função amina aromática, né, que são, por exemplo, todas derivadas aqui da anilina, ó, são fármacos básicos muito fracos. Então, vejam o pKa da anilina, 4,3. Aqui eu tenho, então, uma amina primária, certo? Então, ajuda a gente a reforçar aquela ideia ali de que quanto secundária, terciária e primária tem uma escala de basicidade, né? Então, aqui, como uma amina aromática obrigatoriamente vai ser dessa forma, obviamente que ela vai ser um fármaco
básico, mas um básico bem fraco, ok? O outro exemplo que a gente tem aqui, veja que o que mudou foi apenas a inserção de mais um carbono na molécula, ok? Então, vejam bem que nesse carbono aqui eu tenho um hidrogênio para cá e um hidrogênio para cá, tá? Então, entra naquilo que a gente falou ali. Quanto mais grupos doadores, mais básica fica a minha molécula. Vejam já o pKa da benzilamina, 9,35. Ou seja, o simples fato de eu inserir um CH2 aqui, já tornou o meu fármaco muito mais básico, comparado com a anilina, ok? E ele continua sendo um fármaco cuja função ácida é uma base fraca do tipo amina aromática, ok? Então, é muito fácil da gente ver as funções aminas aromáticas, né? Então, sempre vai ter um anel aromático, um benzeno, ligado a um NH2, seja direto no anel aromático ou seja com alguns carbonos intermediários, ok? Aí, um outro ponto que eu queria falar com vocês é da sulfonamida. Lembra que eu falei para vocês que as sulfonamidas são funções é uma função anfótera, né? Que ora pode ter uma função ácida, ora pode ter uma função básica. Normalmente, o pKa dessa molécula que está desenhado aqui, que é a sulfonilamida, é 2. É um pKa bem baixo, certo? No pH 2, ela está 50% ionizada. Porém, pensando dessa maneira, né, eu tenho aqui, então, uma função amina aromática e aqui uma função sulfonamida ácida, ok? Porém, apesar da sulfonamida ter essas duas porções, então, ácida e básica, via de regra, a função que predomina é sempre a função ácida, por conta desse hidrogênio aqui, tá? Porém, igual eu falei ontem para vocês, a gente sempre precisa olhar para esse radical aqui para chegar a uma conclusão se o meu fármaco vai ser muito ácido, pouco básico ou muito básico, ok? E aí, então a gente consegue fazer essa inferência. Por isso que eu trouxe a sulfonamida aqui de volta para a gente falar sobre ela, né? Porque ela tem uma função anfótera. Sempre vai depender, então, do que eu tenho aqui. Então, se eu tiver moléculas que são retiradoras de elétron, por exemplo, cloro, bromo, flúor, nitrogênio, oxigênio, vai tender para acidez. Se eu tiver carbono, CH2, CH3, ou quanto menos eletronegativo for, vai tender à função básica, tá? Outra função que a gente vai ver aqui a respeito das funções básicas são as aminas insaturadas. A mais comum é o tipo de iminas, mas a gente vai ver outras aqui na sequência, tá? Então, mordi minha boca. Então, aqui, as aminas insaturadas, elas têm essa característica aqui, ó. Elas têm esse esqueleto principal, tá? Então, um nitrogênio ligado através de uma dupla ligação a um carbono e radicais, tá? Aí, essas aminas insaturadas, elas podem ir variando entre imina, amidina e esqueci o nome, guanidina, tá? Então, amina, amidina ou guanidina. A gente já vai ver a diferença, tá? Também é uma função básica fraca. Dentre essas funções básicas que a gente está vendo, aquela que tem as bases mais fortes são as aminas alifáticas, ok? Todas essas outras constituem-se fármacos básicos mais fracos, tá? Então, aqui eu coloquei um fármaco que é o diazepam, que é um exemplo de fármaco básico,
tá? Mas é uma base fraca. Veja o pKa dele, 3,5. Apesar, então, aqui, ó, e aqui está a minha função amina insaturada. Trata-se, portanto, de uma imina, ok? É uma imina. Essa função aqui confere a característica básica para o meu fármaco. Mas o que influenciou que o pKa dele fosse tão baixo? A presença desse cloro aqui, que é um grupo muito eletronegativo, retirador de elétrons. Aí, por que eu coloquei, né, esse asterisco aqui e essa observação? Ressonância com anéis. Porque essa dupla ligação aqui, essa carga, ela vai pulando de átomo em átomo, até que ela chegue aqui e essa molécula, então, ou libera esse cloro ou retira mais um elétron, ok? Então, esse pKa bem baixo dos benzodiazepínicos, principalmente aqui do diazepam, ele está bastante relacionado com os substituintes na molécula. Quando a gente for estudar os benzodiazepínicos, vocês vão ver que isso aqui, ó, que eu estou marcando em verde, é o grupo farmacofórico da molécula, tá? Então, o que vai variar? Vai variar o que está aqui embaixo, o que está aqui, o que está aqui, certo? É isso que varia. E aí, normalmente, esses fármacos, eles mudam alguma coisa só bem sutil na molécula e dão lá diazepam, flunitrazepam, bromazepam, clonazepam e etc, tá? Mas o esqueleto principal da molécula, né, o grupo farmacofórico, é esse anel benzodiazepínico, cuja função básica é de amina insaturada, especificamente falando, uma imina, ok? Outro exemplo de amina insaturada, mas aqui nós temos amidinas, ok? Então, as amidinas ainda estão classificadas dentro das aminas insaturadas. Qual é a característica delas? Esse esqueleto aqui, ó. Lembra que na imina nós tínhamos um nitrogênio ligado a 3 radicais diferentes. Nas amidinas, nós temos 2 nitrogênios, por isso amidinas, de duplo, ok? Então, 2 nitrogênios. E esses fármacos que têm a função amidina são muito mais básicos que as iminas. Então, por exemplo, olha esse fármaco aqui que é a nafazolina, certo? Aquele fármaco que está presente lá no Neosoro. O pKa dele, 10,5, tá? É um fármaco muito mais básico, concordam? E como é que eu identifico a função aqui, ó? Olha a função amidina aqui, ó. Tá? Então, vejam, o nitrogênio fazendo dupla ligação, igual aqui. Um outro nitrogênio ligado a um radical diferente, ok? É assim que a gente identifica, então, a função amidina, tá? As amidinas, então, como eu já falei, sempre são mais básicas que as iminas e elas têm, né, a característica de, então, de terem 2 nitrogênios, né, no seu corpo, no seu esqueleto da molécula, ok? E aí, a última função dentro das aminas insaturadas é a das guanidinas. Percebam que, diferente da imina e da amidina, a guanidina possui 3 nitrogênios no esqueleto da molécula, ok? E aí, normalmente, ela é presente nos fármacos nessa forma aqui, ó, que é a forma protonada e que forma estruturas de ressonância. Então, ó, aqui o meu colchetes para representar a ressonância. Então, quando eu olho a função guanidina, eu vou ver que tem 3 nitrogênios na minha molécula. Esse nitrogênio aqui, ó, que eu marquei em vermelho, normalmente ele sempre é o nitrogênio mais básico da molécula.
tá? Aquele que realmente vai impactar ainda mais a função básica. E aqui eu coloquei um exemplo de fármaco para vocês, a guanetidina, que é um exemplo de antihipertensivo, que tem o pKa de 11,9, tá? Esse pH de 11,9 da guanetidina, eu pulei o slide, agora não consigo voltar. Ele se deve à função guanidina, aqueles 3 nitrogênios ali. Mas só aquele anel sozinho, que tem um nitrogênio no anel, só ele já valeria um pKa de 8, ok? Então, é como se ele tivesse até uma dupla função básica, né? Uma função amidina e uma função guanidina e uma função imina, certo? Quando em ressonância, porque aí forma uma dupla ligação lá. Então, como é que eu vou saber que são funções básicas do tipo aminas insaturadas? Porque tem que ter dupla ligação, tá? As aminas insaturadas podem ser imina, 1 nitrogênio, amidina, 2 nitrogênios, ou guanidina, 3 nitrogênios, sempre com um desses fazendo dupla ligação, tá? E aí, imina é a função menos básica, guanidina é a função mais básica, amidina é a intermediária, ok? Aí, aqui a gente já está vendo outro tipo de função básica dos fármacos, a última que a gente vai falar, que é nitrogênio em anel heterocíclico. Então, são anéis heterogêneos cujo nitrogênio vai estar ali no meio. Normalmente, são substâncias que têm uma basicidade bem baixa, tá? E o que influencia essa basicidade deles, né? As estruturas de ressonância. Lembra que eu falei para vocês que quanto mais um fármaco fica em ressonância, mais ácido ele é? Ou, quanto mais tempo um fármaco fica em ressonância, menos básico ele é, ok? Então, vejam bem, toda vez que eu tenho esses nitrogênios em anéis heterocíclicos, eu vou ter fármacos que têm uma basicidade muito baixa. Por quê? Porque eu tenho várias estruturas de ressonância sendo formadas. É igual está representado nessa figura aqui de cima. Ó. Eu tenho meu nitrogênio com um par de elétrons sobrando. E ele vai entrar em ressonância, criando essa cadeia aqui que vocês estão vendo, certo? E quanto mais tempo ele permanecer assim, quanto mais estruturas de ressonância ele tiver, ele vai ser mais ácido. Por quê? Porque ele tem uma baixa tendência de receber prótons, né? E a grande característica das bases é receber o próton. Mas como ele está em ressonância, ele não consegue captar esse próton, ok? Por isso que ele é menos básico, tá? E dentro desses nitrogênios em anéis heterocíclicos, nós temos 3 tipos de anéis diferentes. Um anel que a gente chama de piridina, tá? Que tem um pK de 5, que é uma cadeia com 6 átomos, parecido com um anel aromático, mas que tem um nitrogênio. Um outro exemplo de nitrogênio em anel heterocíclico é o imidazol, que tem um pK de 7, então é razoavelmente básico, certo? E nós temos também a função pirrol. Isso aqui é uma função básica, mas olhem o pKa dessa função. Então, apesar de ser uma função básica, ele vai impactar muito o pKa do meu fármaco, ok? Por conta dessa característica dele de ter muitas estruturas de ressonância, ok? Aí, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês de nitrogênios em anéis heterocíclicos. Por exemplo, a nicotina, que não deixa de ser uma droga, né, um fármaco que está ali no cigarro. A gente tem aqui uma função nitrogênio em anel heterocíclico, tá? E esse nitrogênio aqui no anel heterocíclico, ele dá um pKa
de 3 para minha molécula. Então, ele não dá um pKa muito alto, né? Um pKa muito mais tendendo para ácido do que para básico. Porém, aqui eu tenho uma outra função, um outro nitrogênio que dá um pKa de 8,2. Portanto, o meu fármaco fica muito mais básico, tá? Porque esse nitrogênio aqui tem uma tendência muito maior do que esse aqui de receber prótons, tá? E aí, todas as aminas não aromáticas, então, aquela frase que passou ali, todas as aminas não aromáticas, ou seja, as aminas alifáticas, as aminas alicíclicas, são muito mais básicas que as aminas aromáticas, tá? Então, como eu já falei para vocês, a função amina alifática, né, amina de cadeia aberta, é a função mais básica que um fármaco pode ter, tá? Então, os fármacos mais básicos que a gente encontrar, sempre eles vão ter essa característica de ter uma amina alifática, né, uma amina de cadeia aberta. Aí aqui eu coloquei outros dois exemplos de fármacos para vocês, na verdade 3 exemplos, né? A muscarina, a atropina e o ipratrópio, tá? O que eles têm de característica, tá? Por exemplo, a muscarina, ela pode ser um fármaco que vai estar permanentemente carregado, tá? Permanentemente vai ter essa característica aqui. Portanto, ela não vai receber prótons. Então, por mais que ela tenha essa função aqui, ó, uma amina terciária, certo? Ela não caracteriza um fármaco básico, ok? Diferente aqui, por exemplo, ó, da atropina. A atropina não é permanentemente carregada, tá? Então, a atropina, ela é um fármaco que tem uma amina alifática do tipo terciária, portanto, ela é um fármaco básico de pKa 9,6. Diferente aqui do ipratrópio, que é um fármaco utilizado no tratamento da asma, que é muito parecido estruturalmente, né, uma modificação na cadeia da atropina, mas ele está permanentemente carregado. Então, ele não consegue receber esses prótons, tá? Portanto, por mais que ele tenha uma função básica, ele ainda não é um fármaco básico, ok? Então, a única coisa que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, ó, então, né, esses fármacos que têm função básica aqui, tipo uma amina alifática, mas que são permanentemente carregados, ou seja, por que eles são permanentemente carregados? Né? Ó, esse nitrogênio está fazendo 4 ligações, esse aqui também. Então, isso impede que esse nitrogênio entre em ressonância e receba o próton. Tá? Então, eles são fármacos que não são básicos, apesar de terem a função básica, ok? Uma vantagem do ipratrópio, né, de estar sempre permanentemente carregado, é que ele não consegue atravessar a barreira hematoencefálica. Então, isso aqui já é uma vantagem farmacológica que eu estou falando, tá? Como ele não consegue atravessar a barreira hematoencefálica, ele não age no sistema nervoso central. Então, a atropina, que é um antagonista muscarínico, tem muitos efeitos no sistema nervoso central, até mesmo relacionados com amnésia, por exemplo. Mas aí, o ipratrópio, ele é um fármaco que a gente usa até hoje, né? Então, é o Atrovent lá, do Berotec Atrovent, para fazer inalação. E ele é muito bom para fazer broncodilatação, né? Para ser usado para pacientes que têm asma, bronquite e tal. E aí, seria uma desvantagem, né? Se ele tivesse efeito no sistema nervoso central igual a atropina. Mas o fato dele ser permanentemente carregado, ou seja, permanentemente ionizado, deixa ele com uma característica difícil de atravessar a membrana, né, a barreira hematoencefálica e agir no sistema nervoso central. Então, por isso que ele é vantajoso, né, e mesmo sendo um fármaco bem antigo, ainda é usado, né, para tratar a crise de asma, bronquite, etc, tá? E aqui eu coloquei no final, né, os exercícios para justificar o pKa, que são os exercícios que eu vou anexar para vocês
resolverem, tá? Então, são alguns fármacos que eu vou colocar ali para vocês justificarem o pKa desses fármacos, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, então, deixa aqui no fórum, que eu procuro responder. Esse, então, até aqui, até as funções ácido-base dos fármacos, é o conteúdo da nossa prova aqui do primeiro bimestre, tá? A prova vai ser muito parecida, como eu já falei ontem, com o questionário que eu vou elaborar para vocês. E qualquer dúvida, estarei à disposição para saná-las para vocês. Ok? Obrigada pela atenção. Até a próxima. Tchau!